A gente vai falar hoje sobre custo-benefício em mídia. Então é importante a gente lembrar que a gente já estabeleceu os objetivos, quais seriam os objetivos de mídia que nós gostaríamos de alcançar com a nossa campanha, que são alcance, frequência, continuidade e a praça em que a gente quer trabalhar. A gente também avaliou quais meios têm quais vantagens, quais pontos positivos, quais pontos negativos e como que nós podemos usar esses meios, quais são os fatores estratégicos que nós levamos em consideração para conseguir esses alcances e essa frequência. Então agora o nosso trabalho é pensar, uma vez que eu escolhi um meio de comunicação, quais são os veículos desse meio que podem me promover uma campanha mais eficaz, uma campanha que realmente eu vá conseguir chegar aos meus objetivos de alcance e frequência. E para isso chega a hora de você escolher os veículos de comunicação. Então, por exemplo, se você escolheu rádio, você precisa agora começar a escolher de fato quais são os canais de rádio ou quais são os títulos das revistas que vocês vão escolher, por exemplo, para compor o plano de vocês, tá? E para isso, eu vou apresentar para vocês 3 passos, digamos assim, que vocês podem seguir, que vocês precisam levar em consideração, 3 questões, para depois vocês conseguirem chegar a quais são os veículos de comunicação mais interessantes para vocês na campanha. Então vamos começar aqui, ó. Então, assim, a gente vai falar basicamente sobre custo-benefício e principalmente sobre custo por mil, tá? Então, nós temos aqui, ó, para a escolha dos veículos de comunicação, há 2 diretrizes que podem ser seguidas. Uma que eu quero dizer são as qualitativas e a próxima que eu vou mostrar para vocês são as quantitativas. Dentro da qualitativa, ou seja, eu estou avaliando as qualidades dos veículos de comunicação, eu vou avaliar 2 elementos. Um deles é a relação entre o produto e o veículo, que eu vou chamar de adequação da mensagem, e outro eu vou chamar da relação que tem o veículo com o público, que eu chamo de seletividade. Ou seja, a adequação é uma relação entre o produto que eu estou anunciando e o veículo que eu vou utilizar para falar sobre esse meu produto, tá? Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, então, de adequação. Qualquer produto, por exemplo, que eu quiser colocar no programa da Ana Maria Braga, o programa Mais Você, eu posso colocar olhando para os temas que a Ana Maria Braga vai lançar no programa dela, como por exemplo aqui, se a gente olhar, né? A gente tem aqui sobre comportamento, culinária, saúde, variedades em geral. Então, quando você tem um produto que vai falar sobre culinária, quando você vai falar sobre um eletrodoméstico ou coisa assim, e você quer buscar um programa que tenha a ver com essa informação, você poderia, por exemplo, escolher esse programa para fazer um anúncio. Eu não estou fazendo propaganda do programa, não, tá? Eu só estou mostrando para vocês como é que funciona a ideia de adequação. Então, vamos supor, assim, eu falo isso muito em sala de aula. Vamos supor que você esteja lidando com um produto extremamente genérico, vai? Você está lidando com produtos de limpeza. Você não precisa necessariamente buscar programas na televisão ou revistas que falem especificamente sobre o assunto produto de limpeza, porque ele é um produto super genérico. Então, vai ser difícil você encontrar um meio de comunicação que fale sobre produtos de limpeza, por exemplo, uma revista só sobre produtos de limpeza, e tu também não vai nem encontrar gente interessada em comprar uma revista sobre isso, por exemplo. Agora, se você tem um produto muito específico, vamos supor assim que você venda motores para lanchas, ou que você venda, por exemplo, jatinhos particulares, ou pneu específico para um tipo de moto. Talvez seria interessante você optar por uma questão de adequação do produto ao veículo, optar por cadernos nos jornais, ou programas na TV, ou revistas especializadas nesses determinados assuntos que falamos. Motor para lancha, jatinhos particulares e, sei lá, um pneu específico para um tipo de moto. Um exemplo também que a gente pode fazer, por exemplo, muito tênis de corrida que parecia em revistas e canais na internet específico para corredores, né? Isso é o que a gente está falando sobre adequação editorial. Então, a adequação é uma análise que você vai fazer para ver o quanto o seu produto se adequa aos temas daqueles veículos, daqueles programas que você gostaria de anunciar o seu produto. E o outro, como eu estava falando com vocês antes, que é a seletividade, tem a ver com o que tipo de público
aquele meio de comunicação, ou melhor, aquele veículo de comunicação está selecionando, que tem a ver mais com as demandas do teu cliente anunciante, qual tipo de produto você está vendendo, no sentido de que para quem você está vendendo esse produto, e tentar buscar veículos de comunicação que selecionam esse público. Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês é se você olhar, sei lá, uma revista da Publiabril, eu peguei aqui uma revista da Publiabril, que é a Cláudia, tá? Que além de ter uma certa adequação editorial, tem um editorial muito específico, você também tem algumas informações que são interessantes sobre o público-alvo. Por exemplo, eu poderia dizer que eu vou anunciar na Cláudia um determinado produto justamente porque 87% das leitoras, dos leitores em geral da Cláudia, são do público feminino, né? Olha aqui, além disso, a gente tem um público que é mais maduro, digamos assim, né? De 20 até 49 anos, que é leitora da Cláudia. E também temos um grupo muito grande de 50 anos para cima, que é leitora da Cláudia. Tá vendo, ó? Então a gente tem um público bem maduro. Se a gente olhar aqui, ó, de 40 anos até 50 mais anos, a gente tem mais de 50% do perfil da leitora da Cláudia, né? E também tem mais um aqui só para vocês verem, que é a questão da classe social. Então, isso aqui é o Media Kit da revista está me mostrando qual é o tipo de público aquela mídia específica seleciona. Então, é isso que eu estou falando quando eu falo sobre seletividade, tá? Então, em pouco tempo aqui a gente falou sobre adequação, que é uma relação do produto com o tema do veículo de comunicação. E aí eu dei como um exemplo o programa da Ana Maria Braga, mas você, que fala sobre culinária e como você poderia adequar o seu produto aos temas dos programas. E também falei sobre seletividade, que é como selecionar o público que você quer a partir das informações daquele veículo. Ou seja, você acaba selecionando um veículo escolhendo um veículo para anunciar porque ele seleciona muito bem o seu público-alvo, tá? Mas agora vamos supor que na sua campanha você tenha várias opções, dentro de todas as opções que você escolheu, você tem várias opções de veículos que comentam exatamente a mesma coisa, que falam sobre exatamente a mesma coisa, ou seja, a adequação não é exatamente um problema para você. E vamos supor que o seu público ele é bem heterogêneo, então ele está em tudo que é lugar. Então, significaria que talvez adequação e seletividade são análises que você não precisa fazer ou não adiantaria você fazer, porque não é disso que se trata. Então, quando você tem uma grande opção, uma grande gama de meios de comunicação que você pode escolher, ou melhor, de veículos de comunicação que você pode escolher, uma das alternativas para você avaliar qual seria mais interessante é uma avaliação mais quantitativa, que é uma relação custo-benefício para a compra do anúncio em relação à sua visibilidade, tá? Então, assim, o custo-benefício ele tem várias formas. A gente vai falar especificamente hoje sobre custo por mil, porque ele é o mais utilizado, tá? Mas você tem várias outras formas. Você tem o custo por ponto, você tem o custo de RP, você tem o custo TRP. O custo de RP é quando você utiliza o valor da audiência, tá? Você pega o valor, na verdade, o valor financeiro de um determinado anúncio da televisão, por exemplo, 30 segundos na TV, e você divide pelo ponto de audiência. E daí você vai ver quanto que você estaria investindo por cada ponto de audiência desse programa. Isso a gente vai ver mais para frente. O TRP é o Target Rating Point, ou seja, são pontos de audiência específicos do teu público-alvo. E também temos aqui, que não está escrito, que é o custo por clique, tá? Que vocês podem ver muito nas mídias digitais, óbvio. O custo por mil, por conceito, na verdade, um comparativo, tá? Então, assim, não adianta eu fazer o custo por mil e era isso. O custo por mil, ele é uma ferramenta importante para que você consiga comparar dentre todos os veículos que você gostaria de utilizar, qual seria o com melhor custo-benefício. Ou seja, eu vou utilizar a revista A ou a revista B? Vai depender, porque às vezes a revista A é mais cara que a revista B, mas às vezes, em termos de custo-benefício, eu pago menos pela quantidade de pessoas que lê a revista A e acabo pagando mais por cada pessoa que está lendo a revista B.
é uma relação que você vai comparar. Ele é uma boa maneira de você comparar os veículos quando você está em dúvida de qual usar. E é isso aqui, né? Possibilita o profissional de mídia a encontrar as oportunidades de veiculação que são mais eficientes para um determinado target, determinado público-alvo. Então, assim, eu quero mostrar para vocês como que funciona a conta, digamos assim, a equação que eu faria, que vocês fariam, para vocês avaliarem o custo por mil. O custo por mil, desculpa, eu acabei esquecendo isso daqui. Ele pode ser usado para qualquer mídia, tá? Mídia digital, exterior, eletrônica, mídia impressa, ela vai valer para todos eles. Para cada um, você vai ter elementos diferentes que você vai botar para comparar e que é o que eu vou mostrar agora, tá? Então, assim, a ideia, a conta que você faria é a seguinte: é o custo de uma unidade de tempo, você multiplica esse custo dessa unidade de tempo por 1000 e depois você divide pelo número de clientes potenciais alcançados. Eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá? O que é o custo de uma unidade de tempo? Vai depender do seu produto, vai depender, na verdade, de qual veículo de comunicação você está usando. Então, depois eu vou mostrar para vocês. A gente está falando de, por exemplo, o custo de uma inserção de 30 segundos na TV, ou 15 segundos, ou 45, qualquer coisa do tipo, tá? E o número de clientes potenciais alcançado é o número de clientes que aquela inserção naquele veículo conseguiria atingir. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Como que você consegue chegar a essas informações? Eu vou mostrar para vocês aqui tipo de meio por meio, tá? Então, olha só, se eu estivesse fazendo na revista, o que eu ia colocar aqui, ó, seria o valor, por exemplo, de uma página, ou uma página dupla, ou meia página. Vai depender do tamanho, o formato que você escolher na sua campanha. E aí você multiplica esse valor por 1000 e divide pelo número de clientes potenciais alcançados. No caso da revista, o número de clientes potenciais alcançados é a circulação. Mas Adriana, eu tenho o número de leitores totais da revista. Você pode botar, não tem problema. Você pode substituir a circulação da revista, ou seja, o número de revistas vendidas, por número de leitores. Só que é importante o seguinte, isso é um dado comparativo. Então, se você tem o número de leitores da revista A, para comparar com a revista B, tu também vai ter que ter o número de leitores da revista B. Não adianta você comparar número de leitores da revista A com circulação da revista B. Não, o valor tem que ser igual, tem que ser comum, ok? A mesma coisa aqui quando eu falo de página. Não adianta eu comparar meia página da revista A com página dupla da revista B. Tem que ser o mesmo formato, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Então, só para terminar aqui a revista, o valor da unidade de tempo é a mesma coisa que o formato que você quer comprar. E a circulação é o número de pessoas potenciais alcançadas. Você pode colocar número de leitores, você pode colocar, se você não tem, você pode colocar tiragem, só que aí você vai ter que escolher sempre o mesmo número de todas elas para você comparar certinho e acabar não ficando enviesado, tá? Quando eu estiver falando de jornal, é exatamente a mesma coisa da revista. Eu vou colocar aqui o formato da peça que eu vou colocar no jornal e dividir pela minha circulação do jornal ou pelo número de leitores. Vai depender de qual número mais refinado você tiver, digamos assim. Quando se trata da televisão, a unidade de tempo também é o formato, né? Que vai ser, por exemplo, 30 segundos, 15 segundos, 45 segundos, 60 segundos, vai depender do tamanho que você quer comprar o espaço publicitário na TV. E você vai dividir esse valor ou pela audiência em números reais, que daí vai ser custo por 1000, ou você vai dividir isso pelo ponto de audiência, daí vai ser custo de GRP. Daí o que você faz? Se você fizer custo GRP, você não multiplica por 1000. Você vai fazer o custo da campanha, né, do formato, e depois aqui você só vai botar o valor da audiência, tá? Se for o número de pessoas mesmo que vocês estão impactando, aí vocês vão colocar o valor do formato 30 segundos num determinado horário, vezes 1000, dividido pelo número de pessoas, pelo número de espectadores. O próximo que eu quero mostrar para vocês é o outdoor.
Esse é um dos mais difíceis que tem de encontrar, tá? Porque daí você vai precisar de informação que muitas vezes é uma pesquisa que a exibidora de outdoor não tem. Muitas na nossa região aqui já tem, mas são algumas que ainda não tem, tá? Então, como é que você faria o valor? Você colocaria aqui o valor do ponto de outdoor, a semana, que você vai pagar num ponto específico, multiplica por 1.000 e você vai dividir pelo número de pessoas que circulam na rua ou pelo número de carros que circulam na rua. Vai depender da informação que a exibidora de outdoor vai ter. Quando se trata de rádio, é a mesma coisa, é bem parecido com a televisão, né? Então você vai ter o valor do custo ou do spot de 30 segundos, ou do spot de 15 segundos, ou de uma menção num determinado programa, você que vai saber qual é o formato que você quer comprar, dividido pelo número de ouvintes daquele canal ou daquela determinada programação, tá? E por último, os digitais. Eu estou contando aqui a mídia que você vai comprar nos portais e tudo mais, né? Então, eu estou pensando mais aqui em mídia portal, mídia site. Então, você vai pegar o valor do banner daquele portal e você vai dividir pelo número de viewers, você vai dividir pelo alcance total que aquele site tem. Você pode fazer unique users, você pode fazer a quantidade de pessoas que visualizam o site, vai depender do valor que o site te der de informação. Mas, mais uma vez, tem que comparar o mesmo, né? Não dá para comparar alhos com bugalhos. Todas as informações elas têm que ser da mesma ordem. Então, assim, agora eu tenho aqui um briefing que eu quero explicar para vocês como é que funciona, porque eu vou explicar para vocês em aula de novo, tá? Na nossa videoconferência, mas eu quero deixar claro aqui uma das atividades que eu quero que vocês produzam, tá? Então, eu quero colocar aqui para vocês um briefing que vocês vão utilizar e que é esse briefing que vocês vão produzir a aula de vocês, vocês vão produzir, quer dizer, a proposta de vocês, que é a proposta final da disciplina, tá? Então vamos ler aqui, ó. Uma empresa de calçados lançou um modelo de tênis de corrida para homens e mulheres de classe B, que gostam de esporte e se preocupam com saúde. Ou seja, eu estou selecionando aqui o público-alvo. Homens e mulheres pertencentes à classe B. São de todas as idades, não está especificado aqui que idade que é. O objetivo dessa campanha é lançar o produto para ambos os sexos, sendo que as mensagens destinadas aos públicos serão adequadas aos mesmos e aos modelos do calçado. O que o briefing está dizendo aqui? Ele está querendo dizer que vai ser feito um anúncio específico para homens, para o calçado masculino, e um anúncio específico para mulheres, um calçado feminino. Ou seja, não é um anúncio que você vai botar unissex e serve para todo mundo. Não, você vai ter que pensar numa programação para homens e pensar numa programação para mulheres, tá? A campanha vai ter abrangência nacional, ou seja, vocês precisam pensar nacionalmente em revistas de circulação nacional e será veiculada nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. E vai ter como estratégia de mídia o uso do meio revista como meio complementar. Ou seja, já dei um spoiler, né? Eu já tinha falado que ia ser revista, mas é isso mesmo. A proposta é a seguinte, ó. Vocês têm 1,5 milhão de reais. Essa verba vai ser destinada somente para o meio revista. Então, vocês vão usar esse 1,5 milhão de reais, levando em consideração a adequação do produto ao veículo, a todos os títulos que vocês podem escolher, a seletividade do público-alvo, homens e mulheres da classe B, tá? E também eu quero que vocês avaliem o custo por 1.000 de cada uma delas, para vocês aí sim poderem escolher quais de todas as revistas que vocês têm de opção seriam aquelas que vocês usariam para a campanha. Eu coloquei aqui que seria interessante vocês utilizarem somente as revistas da editora Abril, mas vocês podem escolher de outras editoras também, a editora Globo, enfim, vocês podem escolher mais editoras se vocês quiserem. Porém, o mínimo que eu exijo é que vocês escolham as da editora Abril, justamente porque o site da editora Abril ele é fácil de mexer, então vocês vão conseguir encontrar todas as informações de circulação, de público-alvo, tudo isso vocês vão encontrar lá, tá? E aí eu quero que vocês façam o quê? Bolem um plano de mídia específico de revista com 1,5 milhão de reais,
fazendo inserções nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, impactando homens e mulheres da classe B, levando em consideração se a revista é adequada ao produto que você está anunciando, se a revista seleciona o público-alvo que vocês querem e as revistas de melhor público, custo-benefício para vocês, tá? O site que vocês vão entrar para encontrar as informações da Abril é Publiabril, tá? Eu vou colocar o site direitinho para vocês também no nosso material didático ali da sala de aula, tá bom, gente? Então, esse é o trabalho que eu quero que vocês façam a partir da nossa ideia de custo-benefício.